com a pandemia, houve um aumento na demanda por esses trabalhadores, que muita gente ficou sem emprego, ou então não pôde trabalhar devido à questão toda da pandemia, em mais de 150%. E outro ponto eu acho que não é uberização, que até que o Fabiano me explicasse, mas a questão dessas novas plataformas EAD, que professores antigamente faziam seu serviço para uma classe de 20 alunos, 30, e agora eles recebem o mesmo que recebeu antes, e pela plataforma digital eles têm que dar aula para centenas, quiçá milhares de alunos, e recebendo o mesmo valor. E quem está lucrando com isso não é ele, que essas facilidades da tecnologia estão dando lucro para quem sempre explorou, para quem se mantém. E minha pergunta para o Fabiano ou para o João é justamente essa. Isso se enquadra na uberização? Vou responder primeiro, depois o João me complementa, tá, João? Sim, já existem estudos sobre a uberização da docência, como existem já perspectivas da uberização da advocacia, da medicina. Já temos serviços uberizados em quase todas as profissões. No caso, esses profissionais são profissionais especializados, né? No caso dos uberizados mais precarizados, eles são pessoas comuns, assim, que não necessariamente precisam de uma formação, não precisam de uma experiência profissional, mas que aderem a uma plataforma. Existem plataformas de ensino à distância, existem algumas startups no Brasil já. Tem uma startup chamada Profis, tem uma startup chamada Proluno, tem algumas startups que trabalham com professores individuais. Aí você vai lá, se cadastra como professor e você vai receber demandas e você vai ganhar pelas demandas. E um percentual fica para a plataforma que está te dando todo o recurso tecnológico. Você não é um empregado, você é um uberizado, você é um trabalhador que foi conectado por meio dessa plataforma a essa prestação de serviço. O que acontece com isso? Como fica? Como você baixa o nível, né, da remuneração, isso acaba um efeito cascata. Né? Se o salário médio era X, como tem vários uberizados, pessoas dispostas a fazer por menos X, né, por metade, as empresas também vão passar a contratar por metade. Ou, de repente, passar a contratar também por demanda, e não mais contratar contratar o seu trabalhador. Né? Essa questão do trabalho por demanda está na esteira da uberização, não do trabalho por demanda. Não seria necessariamente uberização, é uma característica da uberização, vai na esteira, e da uberização e da precarização. Então, você vê que a tendência, pelo que parece, isso nós temos que parar agora para pensar, nesse momento pandêmico, se nós vamos aprofundar isso ou nós vamos romper com isso. Porque há uma possibilidade de, nesse período da pandemia, esses trabalhos uberizados se aprofundarem, né? Do home office virar que no caso o home office não é o trabalho uberizado, né? Mas um exemplo do home office virar uma regra e o trabalhador ser menos remunerado. Por isso, precarizado, enfim. Nós precisamos pensar se nós vamos sair dessa pandemia levando essa rasteira, além de ter essa tragédia sanitária, ainda levar mais essa rasteira no mundo do trabalho, aprofundando mais ainda essas relações, ou se nós vamos aproveitar esse momento para repensar isso e romper com isso, que é o que parece que esse movimento dos entregadores por aplicativo estão tentando fazer. E isso é muito interessante, gente, porque um dos aspectos da uberização é fazer também perder esse senso de coletividade. Porque você citou aí, Mozart, a Revolução Industrial, onde que
ali, né, nós temos um histórico de precarização. Dentro das fábricas, onde você via o seu colega trabalhador sendo precarizado também. Então, existia o sentimento de empatia, o sentimento de classe, o sentimento de conexão entre esses trabalhadores. Só que, com a uberização, e o trabalhador ele é um empreendedor de si mesmo, e ele é sozinho, e ele tem que competir com os seus colegas, porque, afinal de contas, eu preciso pegar mais corridas, né? Foi muito interessante os entregadores por aplicativo conseguirem se organizar de tal forma e se reconhecerem trabalhadores, em primeiro lugar, né? E conseguir se conectar. Já se falam em grandes movimentos, um movimento global por parte deles, né? Se eu não me engano, já estão se falando de uma associação global por parte deles. Talvez eles serão a nossa ruptura, né? Desse movimento. Eu espero que sim. Pontos, falar tanto a questão desse movimento quanto a parte da remuneração, que já o Fabiano acabou entrando também. Em primeiro lugar, nesse ponto do movimento, já pegando um gancho do que vocês abordaram, as alterações na dinâmica do trabalho, historicamente, e isso em especial no direito do trabalho, elas são capitaneadas principalmente pelas organizações formadas pelos trabalhadores, né, pelos sindicatos, pelos movimentos sociais, não necessariamente pelo movimento sindical, né, que no Brasil tem algumas peculiaridades, mas pelos movimentos sociais, em busca de melhoria, em busca de melhores qualidades, de melhores condições de trabalho, perdão, e ver isso entre os trabalhadores uberizados foi um avanço muito bom e demonstra que realmente apesar dessa tentativa de se acabar com o espírito de classe, de se individualizar cada vez mais os trabalhadores, eles estão conseguindo se organizar, estão conseguindo fazer frente às grandes empresas, né, esses grandes conglomerados de aplicativos, de plataforma. Então, isso é um avanço muito importante, na medida em que no Brasil houve, a partir da reforma trabalhista, um enfraquecimento, isso já falando das organizações sindicais, um enfraquecimento de organizações sindicais, que historicamente são sobremaneira dominados pelo Estado, né? Para você criar um sindicato, você precisa ter todo um processo que leva anos e tem que ser chancelado pelo Estado. Então você vê que os entregadores estão fazendo um contraponto voltado para a organização autônoma, organização social, formada por entregadores, principalmente nesses grandes centros onde a quantidade de trabalhadores é bem maior, como São Paulo, mas também a nível global, a nível regional. Então eles estão existindo e estão fazendo frente a essas grandes empresas, o que é um movimento muito importante, né? Tendo em vista que para a construção do direito do trabalho em geral, mas para esse equilíbrio, para essa busca pela proteção à organização social, o entendimento que se trata de uma classe, essa consciência de classe entre esses trabalhadores e a busca por objetivos em comuns é um passo muito importante. Em se tratando da questão que o Fabiano acabou citando também da remuneração, e o Mozart também, é bem interessante esse estudo que a Bíblia fez agora durante a pandemia, identificou que houve essa redução drástica nos ganhos dos trabalhadores, né? Mais da metade dos trabalhadores relataram ter tido essa redução nos seus ganhos diários, eles continuam exercendo a mesma quantidade de trabalho ou numa quantidade até maior de trabalho, em contrapartida tem recebido cada vez menos remuneração. E essa remuneração, ela nem é abrangente, porque a gente tem que entender que quando a gente fala em remuneração, isso na parte do direito de trabalho, aí o Fabiano já esclareceu anteriormente, que não se trata de uma relação de emprego, mas sim uma relação de trabalho chancelada pelo direito civil, em que o trabalhador e o tomador de serviços têm essa liberalidade de estabelecer a remuneração. Essa remuneração ela não atende nem os requisitos que a Constituição traz, quando vai falar sobre o salário mínimo, por exemplo, que tenha toda essa adequação
social, essa adequação cultural, a remuneração ela é muito baixa, não atende a periculosidade que o trabalho de entrega é, abarca, né? Houve essa redução muito grande e já se via anteriormente, mesmo da pandemia, um enfraquecimento desse poder de remuneração, na medida em que não abrangia toda essa questão referente à periculosidade do trabalho, né? Que os entregadores são expostos. E o que se viu na pandemia foi que houve esse aprofundamento na medida em que os trabalhadores uberizados tiveram que, eles já arcavam, né, e ainda arcam com os instrumentos para desenvolverem seu trabalho, seja por meio da compra de uma motocicleta, de uma bicicleta, a compra daquele bag em que eles carregam as entregas, mas com a pandemia agora eles tiveram também que arcar com os próprios equipamentos de proteção individual, né, tiveram que arcar com as máscaras, tiveram que arcar com álcool em gel. As empresas uberizadas, elas criaram fundos para oferecer alguma assistência, mas isso foi muito em um nível muito aquém do que se entende como necessário, do que era esperado dessas empresas, contanto que o valor separado pelo iFood, por exemplo, para auxiliar os restaurantes é muito maior do que aquele que foi preparado, né? Foi utilizado e está sendo utilizado, né, para atender esses trabalhadores, né? Contanto que nesse estudo feito pela Abílio, ela demonstra que mais da metade também desses trabalhadores relataram não receber nenhuma assistência dos aplicativos para compra de álcool em gel, para recebimento de máscaras, para se ter um local específico para desinfecção dos instrumentos de trabalho, sejam das motocicletas, dos bags, das roupas que eles usam antes de irem para casa, porque como o Fabiano disse, eles estão numa condição, eles se hipervulnerabilizaram durante essa pandemia, na medida em que os riscos não são necessariamente só aqueles riscos que a gente tinha antes, né? Risco de uma baixa remuneração, risco da periculosidade da atividade, mas um risco de saúde também, um risco sanitário que não está sendo abrangido pelas empresas como deveria ser, né? As empresas deveriam se responsabilizar, deveriam ter arcar com, nem que seja com esses EPIs, mas garantir para esses trabalhadores uma melhor remuneração, né? A remuneração que eles estão recebendo não é adequada ao trabalho que eles desenvolvem, a periculosidade desse trabalho, a importância desse trabalho dentro do nosso contexto, né? Na medida em que até o decreto federal, os decretos municipais estão tratando os trabalhadores uberizados como trabalhadores essenciais, aquilo que eles estão recebendo, aquilo que eles estão tendo de contrapartida, não está sendo suficiente. Ainda nesse sentido, os trabalhadores uberizados, por não serem empregados, por não estarem inseridos numa relação formal de emprego, eles também não têm nenhuma assistência referente à seguridade social. Então, caso eles sejam infectados, eles não podem, por exemplo, receber um auxílio-doença, e em caso de acidente isso também ocorre. Mas no caso da pandemia, em caso de contaminação, eles não têm nenhuma garantia. Em caso de contaminação, eles vão estar, obviamente, impossibilitados de trabalhar. Os aplicativos estão realizando esse bloqueio, inclusive a Uber Eats, ela está bloqueando trabalhadores que estão indicando que estão infectados pela Covid-19, então eles estão bloqueando esses trabalhadores. Eles não têm nenhuma segurança, na medida em que não é garantido para nenhum deles nenhuma renda mínima, né, nem outro meio de subsistência que eles vão poder se utilizar durante esse tempo que eles vão estar se recuperando da pandemia. Dentro dessas empresas de plataforma, que teve uma atuação um pouco mais direcionada a garantir essa... Não seria nenhuma renda mínima, mas garantir qualquer meio de subsistência, foi o iFood, que criou esse fundo para apoiar os trabalhadores, em que os trabalhadores que contraem a Covid precisam ficar em casa para realizar todo esse tratamento, essa recuperação, ou precisam também de internação, vão receber uma ajuda. Mas essa ajuda ela é mínima, ela é uma ajuda que não faz nem 1/3 do salário mínimo, essa ajuda dada pela empresa, e a duração dessa ajuda também ela é muito curta. E as outras empresas de entrega, como por exemplo a Uber Eats, em que pese anunciassem que iriam fazer todo um movimento para auxiliar esses trabalhadores, esses entregadores, também não fizeram.
né? Conforme esse estudo da BID, ela demonstrou que a maioria recebeu no máximo, e quando recebiam auxílio desses aplicativos, era no máximo uma orientação